Nós estamos de volta aí com mais um estudo. Hoje a gente vai para o estudo número 6. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre igreja. O que é que significa e o que isso significa para nós. É uma pequena introdução sobre a ideia de igreja e de como a gente deve ser igreja na sociedade atual. E como a gente pode melhorar a igreja que a gente vive, tá? Então hoje a gente vai partir para esse estudo, para aprender um pouquinho mais sobre a igreja do Senhor Jesus. Amém? Igreja, né? A família da nova vida, a igreja. Então agora a gente vai começar a viver numa nova vida, numa nova família. Essa é a ideia de igreja. Não apenas frequentar um lugar ou assistir um culto, mas ser um grupo, uma equipe, um time que trabalha junto. Primeiro, para viver a vida com Deus. Segundo, para fazer a obra de Deus. Tá? Então isso é igreja. E a gente vai definir algumas coisinhas aqui, né? E a gente começa com essa ideia aqui, né? A igreja, Constituição Federal diz, né, que em 1988 afirma que a família é a base da sociedade, tendo por isso especial proteção do Estado. Como é bom estar em família. Por outro lado, como é ruim estar sem família. Essa é a ideia de uma igreja, viver em família, ser uma família, tá? Como é a sua experiência familiar? Anota aí para a gente conversar depois. Como é que foi a tua experiência? A minha, uma das coisas que marcou a minha família é que a gente se reunia antes para tocar, cantar nos finais de semana. Meus tios se reuniam em redor de casa. Hoje já não faz tanto isso. Hoje a minha casa aqui a gente recebe os irmãos, a gente gosta de tocar junto, tal. Hoje é uma outra família. Mas a minha experiência familiar que marcou era que todas as datas comemorativas meus tios se reuniam para cantar, brincar, estar junto. Como é que foi a tua experiência? Compartilha depois lá com o grupo da tua família, algo que marcou as experiências familiares. Igreja, né? Quando nos convertemos a Cristo, iniciamos a nossa caminhada na vida cristã. Ganhamos uma nova família. O nome dessa grande família de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, é igreja. Igreja não é o prédio, né? Uma instituição, uma cúpula de líderes religiosos. Igreja é a reunião daqueles que se converteram a Cristo e assim têm Deus por Pai. Isso é uma igreja, das pessoas que entregaram sua vida ao Senhor Jesus e entendem que Ele é o Pai. Algumas definições. A partir do momento em que uma pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela se identifica com a Igreja de Jesus, tornando-se membro dela. A igreja pode ser vista de duas maneiras: universal e invisível. O crente de todos os prédios da história, de todos os lugares do planeta. Essa é a grande igreja. Por isso existe nós participamos de uma igreja só. E a igreja local, crentes que se reúnem em determinado tempo e local. Tipo, nós somos da Igreja Batista aqui do Rio Tavares, de Forquilinhas. Nos reunimos nesses prédios, mas só existe uma igreja que se divide pelo mundo afora, tá? Então você que é convertido ao Senhor Jesus, você faz parte dessa grande igreja, mas trabalha numa igreja local, né? Aqui, Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma refeição cerimonial que relembra e celebra a morte e a ressurreição de Jesus, em favor do ser humano e pecadores, né? A ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus alguns dias antes da sua morte. Existem dois elementos na ceia: o pão, que simboliza o corpo de Jesus, e o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Quando esses elementos são tomados, a morte de Jesus é relembrada e anunciada até que ele volte. É um memorial que a gente traz à memória a vitória de Jesus. Hoje muitas pessoas não levam isso a sério. Nas nossas igrejas, a gente faz esse culto todo primeiro dia da semana, do mês, né? Todo primeiro dia do mês a gente faz esse culto de ceia, né? Para trazer à memória a vitória de Jesus. Outra questão que a gente trabalha nas nossas igrejas: o dízimo e oferta. O dízimo é o princípio bíblico sagrado que estabelece que 10% da renda de uma pessoa deve ser devolvido a Deus, em confiança e gratidão pela sua provisão. Aqui, ó, conforme Malaquias 3, do 8 ao 12,
O dízimo é um mandamento e deve ser entregue para que haja provisão na obra de Deus, e essa obra hoje é representada pela igreja. A oferta é algo voluntário, feito de acordo com o desejo do doador e a base em sua generosidade. Então existem duas coisas: uma oferta, que é algo que tu dá conforme a gente, por exemplo, a gente tem oferta de missões para ajudar outras pessoas, e a questão dos dízimos, que é o que mantém a estrutura. Hoje a gente tem um prédio, tem pastores, tem líderes, tem missionários, e quando você, vamos dizer assim, se associa, eu venho fazer parte de uma igreja, e você concorda com isso, eu acho que faz parte da vida cristã. E existem as promessas de Deus, mas é algo importante, irmão, para que a obra do Senhor continue. Ser dizimista é estar envolvido numa obra e estar sabendo o que está sendo feito naquela obra. Então pense nisso com carinho. E não é dar o que sobra, né? É primícia. Eu vou separar, a primeira coisa que eu vou fazer é separar isso para Deus. Entendam, irmão, que isso é um princípio. E quando você vive esse princípio, a tua vida financeira é transformada. De boa, não é nada demais. Porque a gente está ali dentro de um espaço, a gente usa um espaço, a gente tem gastos e precisamos manter. E a oferta é algo que assim que vai mudar a tua vida. Quando você começar a ser generoso, pode ter certeza, Deus não vai te deixar de lado. Deus vai ver essa tua generosidade. Porque a gente se apega muito, a gente tem dívidas, tem dificuldades financeiras, muitas pessoas, mas esse princípio pode mudar a tua vida. Não é dar quando sobra, é ser é um princípio que vai transformar a tua vida, tá bom? Isso faz parte de ser igreja. A pessoa tem que ter uma vida com Deus, ter uma vida com os irmãos e contribuir com a obra do Senhor, tá bom? Uma coisa importante, né, na igreja, né, é a obediência. A igreja, como uma família, tem Deus por pai, Jesus por filho, irmão mais velho, e os convertidos como filhos de Deus e irmãos de Jesus, e também uns dos outros, né? Como em qualquer outra família, a autoridade está com o pai, a quem o filho deve obediência. Quando não há obediência, o pai pode usar de sua autoridade para corrigir os filhos. Na prática, isso poderá ser exercido pela liderança da igreja, instituída por Deus para cuidar dos irmãos. Assim, a igreja é uma família em que uns cuidam dos outros, em amor, autoridade para o bem de todos. Então há uma hierarquia, há um cuidado. Hierarquia de poder, não, de cuidado. Uma pessoa mais velha na fé ajuda o mais novo na caminhada da fé. Mas às vezes uma pessoa mais velha na fé pode estar vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. A gente, em unidade, em amor, a gente pode ajudar esses irmãos a voltar a andar com o Senhor. Lembrando que o nosso princípio primordial é fazer com que as pessoas tenham uma vida com Deus, uma vida entre nós, assim, entre os irmãos, para poder servir a Deus. Então, obediência é a marca do cristão. Obedecer a palavra, obedecer aquele grupo que tem regras naquele grupo, tem jeito de ser naquele grupo. E quando a gente resolve fazer parte disso, a gente começa a viver diferente e a gente aprende a obedecer e ajudar outros irmãos a caminhar nessa unidade. Tá bom, meu irmão? Anote as dúvidas para a gente conversar depois. Então, para encerrar aqui, né? Ser igreja é um compromisso que a gente assume uns com os outros, que a gente tenta ajudar uns aos outros a viver em paz, tá? Ajudar a cada pessoa a viver essa caminhada, mas existe um princípio de obediência, né? Na convivência. E quando a gente entende isso e vive isso, tudo vai ficar muito mais fácil para todos nós. Ser igreja é estar comprometido com aquele povo, é estar se envolvendo com aquele povo, é estar se amando. Então não seja apenas uma pessoa que assiste culto, mas seja uma pessoa que faça parte desse culto. Não só contribuindo ou fazendo alguma coisa, mas se envolvendo com as pessoas, procurando conhecer o que teu irmão está passando, o que a tua irmã está passando. Porque as pessoas falam muito dos seus problemas,
Está na hora da gente aprender a ouvir o problema do outro e ajudar ele na caminhada da fé. Romanos capítulo 15, do versículo 1, fala sobre isso. Tá? Você que é maduro na fé deve ajudar o mais fraco a carregar suas cargas. Isso é ser igreja. Vamos procurar ser uma igreja verdadeira. Ali, como eu falo, nossas igrejas, Rio Tavares, ou Forquilinhas, ou outra que estejam pastoreando, não são um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que tentam se ajudar a caminhar na direção de Cristo. Tá bom? Que a gente possa conversar um pouco melhor de como ser uma igreja eficaz, que faça diferença nessa sociedade. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Leia o material, estude com carinho. Fique na paz e logo mais a gente conversa.